Paz e graça a todos! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no debate de hoje será debatido o seguinte tema: a soberania de Deus anula a responsabilidade humana? Através deste tema, veremos o pastor Isaac Pereira e o pastor Roberto Cruvinel debaterem a respeito deste tema. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. Pastor Isaac, o irmão vai ter o privilégio de começar. E eu sempre brinco aqui que esse é o tema onde os reformados entram no mistério. E aí eu quero saber se vai entrar no mistério hoje. Como é que é isso? Então, ele vai explicar. Vamos lá. Quer dizer, não sei se é o caminho que ele vai defender. Vamos lá, pastor. É assim, a pergunta do debate aí, né, se a soberania de Deus anula a responsabilidade humana, ela vai encontrar respaldo bíblico ao afirmar que não, que as duas realidades, as duas verdades, elas caminham em linhas paralelas sem se encontrarem. Isso nós vemos em alguns versículos, não são nem conceitos esparsos, onde um aparece aqui, o outro aparece acolá. Não, nós vemos em versículos específicos essas duas verdades. Como, por exemplo, Lucas 22. Porque o Filho do Homem vai, como foi determinado por Deus. Aqui, a soberania de Deus em determinar as ações dos homens, os planos eternos e tudo mais. Mas o texto vai continuar. Isso é soberania. E agora a parte da responsabilidade. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, nós vemos aqui duas verdades em conteste. A soberania divina, em Deus controlar todas as coisas, planejar, agir, nada foge do seu propósito, nada foge, não existe algo que se sobreponha à sua vontade, nem à vontade humana. Isso é soberania real, verdadeira. E a responsabilidade humana de ser responsável, ser culpado pelos seus atos pecaminosos. E essas duas coisas que na nossa mente parecem ser excludentes, porque se Deus determinou todas as coisas, o homem não é culpado delas, porque é Deus, isso vai encontrar esse exercício mental foi colocado lá em Romanos 9 pelo apóstolo Paulo, ao dizer, então do que se queixa Deus? Porque quem resistiu à sua vontade? Mostrando que Deus dá misericórdia a quem quer, de acordo com o seu beneplácito, de acordo com os seus propósitos. E aí o apóstolo Paulo, ao criar esse personagem, pergunta, né? Mas do que se queixa Deus? Quem resistiu à sua vontade? Aí ele vai ter a oportunidade de unir, de dar o elo perdido dessas duas verdades. Mas ele não dá. Ele vai dizer, quem és tu, ó homem, para questionares Deus? Então, quando nós encontramos essas duas verdades que estão na Bíblia, Deus é soberano, planejou desde a eternidade os atos dos homens, a salvação, a eleição e tudo, nada foge do seu controle. Mas o homem permanece responsável pelas coisas que faz. Ao homem cabe escolher entre o bem e o mal. Ao homem cabe fugir do pecado. Ao homem cabem essas coisas. Ao homem, como diz a João, ao homem cabe arrepender-se. Esse é o chamado, mas o homem não se arrepende. Então, ele continua ali culpado das suas escolhas más, daquilo que ele faz de errado, e isso, diante do tribunal de Deus, diante do julgamento de Deus, nunca o homem poderá chegar e falar, porque o Senhor determinou todas as coisas, porque o Senhor é soberano, porque eu não pude resistir à sua vontade, eu não sou culpado. Nenhuma criatura, nenhum homem fará essa defesa. Por quê? Porque ele continua sendo responsável por aquilo que faz. Sim. Como textos como esse e outros que eu vou mencionar ao longo do debate. Isso, indico. Boa. Vamos ouvir o pastor Roberto Cruvinel. Esse é um tema que traz mar revolto, mas obviamente para a teologia calvinista. Para a teologia arminiana vai nadar de braçada, né? Esse é o seu tema. Vai lá, Cruvinel. Na verdade, bater o recorde mundial aí. Na verdade, eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou soberanista, né? Porque eu não leio, não vejo a teologia pelas lentes embaçadas do dogmatismo. Mas óbvio que eu tenho um alinhamento com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação, pendente para o arminianismo,
mas eu tenho a visão da teologia bíblica. O que a Bíblia diz especificamente sobre isso? É interessante, como o pastor Isaac colocou, uma coisa não exclui a outra. Por que uma coisa ou outra? Por que não as duas coisas? Deus, ele é soberano. Na verdade, os homens de Deus, né, que são os atributos incomunicáveis, a sua onipotência, onisciência, onipresença, não pode ser contestada. Gênesis 17:1, ele é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8, ele é chamado da palavra grega Pantocrator, Todo-Poderoso, ele pode mesmo. Você vê isso no Evangelho de Lucas, em vários textos, mostrando o controle de Deus sobre todas as coisas. Agora, o que é vontade diretiva, o que é vontade soberana, o que é vontade permissiva, ou a vontade diretiva e a vontade permissiva? Nós vamos aqui discutir, provavelmente, acredito eu, que nós vamos entrar na seara da questão do tal do livre-arbítrio. Porque nós acreditamos piamente no livre, porque me parece um pouco ilógico dizer que Deus, ele é soberano e ele tem controle sobre tudo, e ainda assim, na determinação de Deus de salvação ou perdição, o homem é culpado. Culpado como? Qual é a lógica do homem ser culpado? E aí nós vamos observar Romanos capítulo 9, aí nós temos que ver o contexto como isso foi construído. Deus, ele é soberano. A presciência de Deus sabe quais serão as ações do ser humano antes mesmo dele nascer. Quando você pega o texto de Efésios, que usa aquele auristo, né? Nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo, isso não pode ser interpretado desassociado do texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu sou eleito segundo a prognosis, que é o pré-conhecimento. E a questão é, Deus deu nessa soberania, ele deu ou não deu arbítrio ao homem? Ele deu ou não deu direito de escolha? O homem por si tem responsabilidade ou não? O que a Bíblia diz sobre isso? Gálatas, eu colocando, porque eu perdi o óculos, meu irmão, andando de moto, perdi o bifocal, agora vou ficar como tiozinho, colocar o óculos assim, ó. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ponto, soberano. O que o homem semear, certamente se fará, a responsabilidade dele. Olha o texto aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É importante o homem entender e não colocar a culpa em Deus por suas mazelas. Um texto que muitas vezes é interpretado de forma equivocada é Marcos 16:16. Quem crê, a voz é ativa ou passiva? Ativa. Conjunção aditiva. E, cair no grego, né? For batizado, que é colocado dentro, passiva. Então, primeiro o homem crê, para depois ele ser salvo. E aí nós vamos entrar, até se vocês quiserem, na ordem dos salutes, né? Que é a ordem da salvação, que é muito caro para o calvinismo. Deus, ele é soberano, mas o homem é responsável. O homem tem responsabilidade humana. Me parece, irmão, querido pastor Isaac, um pouco ilógico, eu gostaria de entender a lógica do raciocínio, quando diz, não, Deus determina, não é? E ainda assim, se Deus determina que o homem está perdido, aquele ou salvo, perdido, ele é responsável diante de uma determinação. Boa. Então aí as linhas que os nossos irmãos vão defender e algumas perguntas que já vão começar a ser respondidas. A sua resposta também vai nesse sentido. Deus é soberano, mas o homem é responsável também. Exatamente. E aí eu já emendo a pergunta que o Cruvinel deixou aqui. Mas aí é como? Então, isso, a pergunta que ele quer saber. Eu vou trabalhar isso. Exatamente. Como que isso acontece? Essa lógica que nós não encontramos na nossa mente, na nossa experiência, é justamente desafiada por esses dois conceitos. E o que o Zeca brincou aqui, que o reformado entra no mistério, é porque nós vamos dizer, realmente, são dois conceitos que, logicamente, parecem excludentes, né? Você não pode dar uma ordem para o seu filho e ele, cumprindo a ordem ali, seja má, e você responsabilizá-lo por isso, já que você o controla, você deu essa ordem e tudo mais. Então, ele vai chegar, mas você mandou eu fazer o que é mal. Você me controlou para eu fazer o que é mal. Só que nenhum ser humano poderá utilizar desse argumento, que para nós é lógico, mas biblicamente não é. Até porque eu penso da seguinte forma: nós devemos olhar para essas questões
como com duas perspectivas. Nós temos a perspectiva debaixo do sol, que é a perspectiva da liberdade. O que os arminianos vão dizer é que é o exercício do livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio é um conceito amplo, né? Na questão salvífica, existe... Aí é comum aos dois reconhecerem a depravação total, né? E que existe uma dependência de uma graça preveniente de Deus para os arminianos, ou uma graça irresistível para os calvinistas, que é esse trabalho de Deus no coração do homem na questão da salvação. Os dois são incapazes de se salvar, os dois são incapazes de se levantarem do seu estado de morto e dizer, sim, eu quero a salvação. Por isso que precisa do passo de Deus, da vivificação, a regeneração no coração, o trabalho do Espírito Santo no coração. Isso no que tange à soteriologia. Mas, de modo geral, de modo mais amplo, aqui no decidir entre o bem e o mal, no escolher cometer crimes ou não, o homem, ele exerce debaixo do sol, dessa perspectiva terrena, o homem exerce sim uma liberdade. Da minha perspectiva, olhando aqui a minha vida, eu escolho, sim, fazer o que é bom, fazer o que é mal, escolhi essa roupa, escolhi vir aqui, eu tenho essa liberdade, o que os calvinistas vão dizer, vão usar o termo técnico, livre agência, né? Mas isso, mais uma vez, eu saí um pouco da seara da soteriologia e trazendo aqui para a questão do dia a dia, né, do cotidiano. Nós entendemos assim, da nossa perspectiva, debaixo do sol, o homem é livre e faz as suas escolhas, mas acima do sol, acima da história, olhando sobre as lentes de Deus, nós vemos o quê? Nós vemos que Deus determinou cada passo, cada ato, inclusive nós olhamos em Atos 2:23, Deus usando a perversidade de homens para cumprir os seus propósitos. Então nós não podemos esquecer, Deus usa o mal para cumprir os seus propósitos sem ser culpado desse mal. Interessante que a palavra mal, ela precisa ser entendida dentro de uma questão semântica, não é? Porque quando a Bíblia diz lá em Isaías que ele cria o mal, não está falando do mal absoluto, mas da reciprocidade. E eu concordo peremptoriamente com o que o pastor Isaac disse, inclusive no texto, que Deus, você observa na época do cativeiro egípcio, a soberania de Deus agindo, mas isso não exclui a realidade de Deus dar a escolha ao homem. E aí eu vou entrar na seara da soteriologia. O próprio texto de Atos 2 que o pastor citou, eu sempre me atenho quando vem aqui no versículo 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele tem responsabilidade nisso. Do ponto de vista teontológico, todo homem antes de nascer é contado entre salvo ou perdido. Não estou dizendo que Deus determina, estou dizendo que Deus sabe. Antes de nascer, quando o ser humano nasce, do ponto de vista antropológico, antropologia teológica, ele é potencialmente salvo e potencialmente perdido ao mesmo tempo. É a sua história que vai determinar para nós outros, que nós outros é coisa de assembleia, né, irmão? Nós outros, agora ressuscitei essa. Para nós que aqui estamos, não é? Por conta dos seus frutos, da sua santidade, da sua vida devocional, etc. Porque, na verdade, salvação é uma questão subjetiva. Agora, a Bíblia mostra que, fora disso que o pastor Isaac falou, de escolha de roupa, de cor, aliás, só está muito elegante, meus parabéns, não é? Eu estou jovial, né? Fora disso, há textos bíblicos, sim. Romanos capítulo 10, se tua boca, 9, 10, se teu coração creres e a boca confessares a Jesus, você será salvo. A sua responsabilidade em aceitar essa questão da salvação, porque diferentemente dos meus irmãos calvinistas, e eu chamo e considero como irmãos, não é? Cuidado com essa questão de chamar calvinista de herege ou arminiano de herege. Cuidado, papai do céu pode desagradar de você. Em que pese isso, da graça irresistível, eu vejo que a graça pode ser resistida sim, não é?
E essa é da responsabilidade do homem. O que você planta, você colhe. Se você for para o inferno, embora esta palavra seja uma palavra latina que não está no texto original, mas se você for à perdição, você não foi porque Deus determinou, você foi porque você escolheu. Você trilhou o caminho do pecado. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, eu acredito sim na depravação do homem, como foi colocado aqui pelo pastor Isaac, mas acredito nessa ação do Espírito Santo que pode ser resistida ou aceita. Porque era para eu continuar? Não. Eu até achei. Ou você está digerindo isso Não, tudo? eu até achei que você ia continuar, mas tô digerindo, né? Tô pensando aqui. Então, mais uma vez, do ponto de vista bíblico, todos esses textos que o Roberto mencionou mostram a nossa responsabilidade diante dos apelos, né, ou dos mandamentos de Deus com relação o texto diz, né, é desejo de Deus que todos se arrependam, né? 2 de Pedro 3:9. Que todos cheguem ao arrependimento. Claro, tem que entender o que é o todos ali, mas de qualquer forma, existem todas essas instruções dizendo, ó, até para os crentes, né, que gozam de certa liberdade, já que o pecado foi mortificado através da sua conversão, o crente tem essas responsabilidades. O crente mesmo, o crente calvinista, nunca vai poder chegar no céu e falar, ó, os pecados que eu cometi, na verdade esse crente não existe, os pecados que eu cometi foram culpa do Senhor. Nunca vai passar isso na mente de ninguém. Por quê? Mais uma vez, Deus é soberano, Deus ele é atemporal. Então, essa questão de Deus estar olhando para a história e reagindo à história, isso é muito perigoso. Não é o que o Roberto esposa aqui, obviamente, mas muitas pessoas acabam transformando Deus nessa pessoa que vai reagindo às vontades humanas. Deus não faz isso. Isso é teísmo aberto, é teologia liberal, isso é contra a Bíblia. Nós sabemos que Deus é um ser atemporal, é um Deus que elegeu antes da fundação do mundo. O texto diz aqui de Atos 2:23, este homem, Jesus, né, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Quem matou? Quem é responsável? Vocês, judeus. Vocês, com a ajuda de homens perversos. Lá em Atos 4:27-28, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações para fazerem... Quem fez? Herodes e Pôncio Pilatos. Fazerem tudo o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido que acontecesse. Mais uma vez, nós vemos essas duas verdades caminhando juntas. Herodes e Pôncio Pilatos serão julgados por terem matado Jesus. E os judeus também, os judeus que estavam ali e contribuíram para a morte de Jesus. Só que a morte de Jesus é inconteste isso. Já estava nos planos eternos de Deus antes da fundação do mundo. Deus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo para eleger um povo escolhido, um povo separado antes da fundação do mundo. Tudo isso, esse plano maravilhoso de Deus de redenção do homem, já estava antes que tudo fosse formado até o tempo. Então, Herodes e Pôncio Pilatos, mas eu fui responsável por isso. Não, Deus já planejou, então não sou responsável. Negativo. Você continua sendo responsável, mesmo estando ali dentro dos planos eternos de Deus. E aí você vê como é a linha de raciocínio interessante. Deus já planejou, mas ainda assim você é responsável. Deus determinou, mas ainda assim você é responsável. Tem coerência? Tem lógica? Estou perguntando ao senhor e à senhora. É óbvio que o pastor Isaac falou, não preciso de lógica, preciso de fé. É óbvio, né? Existem questões teológicas e bíblicas. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava isso, tem coisa que você não precisa entender, só aceita. Só aceita. Agora, observa, será que isso se sustenta pelas Escrituras? Eu não duvido Bom, primeiro eu já quero declarar que teísmo aberto é uma heresia. Deus vai dando um jeitinho conforme as suas ações. Isso é coisa de herege. Se você ensina isso, você precisa se converter e vir a Cristo.
porque Deus tem controle de toda a história. Para Deus, o tempo sempre é o presente do indicativo ativo. Deus é ontem, é hoje e ele é amanhã. Não existe sombra de variação. Veja lá em Malaquias e Tiago dizendo sobre isso. Mas a diferença entre o que eu penso, o que o meu irmão Isaac pensa, provavelmente está no âmbito da soteriologia. Porque, veja bem, eu defendo que a responsabilidade do homem ela é real, porque ele pode decidir, sim, aceitar ou não aceitar a Cristo. Diferente do que o calvinismo ensina. O calvinismo ensina um determinismo. Não é? O calvinismo ensina uma eleição incondicional. Deus determinou que você seja salvo e acabou, vai ser perdido e acabou. E não parece ser isso que as escrituras revelam nos textos bíblicos. Eu tenho uma série de textos bíblicos que mostram a responsabilidade em que Deus impõe ao homem, porque é a vontade soberana dele. Deus poderia fazer com que o homem fosse um robô? Na eventualidade? Poderia, ele é todo poderoso, mas ele não fez assim. E eu só posso pensar dentro daquilo que está revelado. Vamos lá, Romanos 2, 6 a 11. O pastor citou 2 vezes o texto de Atos 2, 23 e calcou bem seu posicionamento. Eu tenho colocado alguns outros textos. Mas olha aqui, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O procedimento da pessoa, certo? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, olha aqui, falando de quê? Vida eterna. Buscam glória, honra e imortalidade. Não é a glória para si, buscam a presença de Deus. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem justiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todos que praticam bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. O texto está dizendo assim. Quando eu digo que Deus determina uns sem escolha nenhuma para o céu ou para o inferno, Deus é parcial. Então a salvação foi colocada para todos. A Bíblia diz, Hos Theos regapsen cosmos, que bonito. Deus amou o mundo. O calvinismo, irmão Isaac, e vários companheiros nossos aqui... Pastor, por favor. Para concluir, não tem... Vários irmãos nossos aqui, servos de Deus, amigos nossos, sempre têm um posicionamento diferente para a palavra todos. Mas todos é todos. Quer que todos, a Bíblia é clara aqui, terminando o texto de 2 de Pedro 3, 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ele não quer. Então, como é que ele determinou? Não é ilógico, não é? Senão que todos venham a arrepender-se. Qual a vontade de Deus? É essa. Então, a responsabilidade do homem cabe a você. Se converta, anda com Jesus e vá para o céu. Boa, tá aí a opinião e a observação, obviamente, do Cruvinel. No próximo bloco, nós vamos conversar com o Isaac para ele já colocar as questões dele aqui. Eu imagino que... Todos, inclusive. Do todos, né? Bom, você sabe o caminho que ele vai seguir. Com certeza. Então, mas... antes do intervalo, você não acha que não tem espaço para essa interpretação? De verdade, não tem? Não tem. Porque assim, a palavra, a meu juízo... Você está sendo intransigente. Eu sou professor de grego bíblico, né? Os irmãos têm conhecimento também. Claro. A meu juízo, por isso que eu digo, irmãos, eu não leio o texto, pastor Isaac, meu amigo, com as lentes embaçadas do dogmatismo, porque você tem que forçar a situação. Meu professor de grego na USP, ele dizia, esta palavra é isso que está dizendo, dentro do texto. Acabou, meu amigo. Ponto. A palavra oinos é vinho. Onde que está que ele não tem fermento? Me diz. Onde é que está escrito que o tal do vinho lá no texto não tem fermento? Foi o que eu perguntei para o professor de grego na USP. É isso. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tem muita coisa para a gente conversar, debater, aprender. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí, hoje falando sobre a soberania de Deus, responsabilidade humana, pastor Isaac, pastor Cruvinel, dando aula aqui sobre essa questão. Já vamos passar a palavra para o pastor Isaac, para a gente poder ganhar tempo neste bloco aqui, que é o último e é mais curtinho, né? A gente sofre com o tempo. Vamos lá, Isaac, por favor. É assim, Deus... A pregação do evangelho, ela é universal, até porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, os predestinados à salvação.
Mais uma vez, na nossa perspectiva, de fato, existe... Eu não vou usar esses termos, não, porque não condizem, mas da nossa perspectiva, por o fato de não saber quem são os eleitos, nós pregamos o evangelho. Quem são os predestinados, nós pregamos o evangelho. Então, mas na mente de Deus, todas essas pessoas já foram escolhidas. E, aliás, o evangelho ele tem também um efeito de endurecer os corações. Então, não ache você que, ao pregar o evangelho, ninguém se converte, ou as pessoas dão as costas, você, às vezes, faz um trabalho de evangelista no seu trabalho, na sua escola, e você se sente ali meio desamparado, porque ninguém ouve. Né? Não pense assim, porque o evangelho também tem esse poder de endurecer as pessoas. É natural para o pecador, não há quem busque a Deus, não há um sequer, é natural para o pecador dar as costas para Deus. Mas Deus, com essa ação sobrenatural, vem e convence, por meio do Espírito Santo, convence os seus eleitos do pecado, da justiça e do juízo, e eles se dobram a esse chamado maravilhoso do Evangelho. Então, na nossa perspectiva, mais uma vez, nós pregamos a todos, nós falamos a todos, claro. É uma pregação universal, mas na perspectiva de Deus, acima do tempo, acima da realidade humana, Deus já escolheu os seus predestinados, como diz o texto de Efésios e também em Pedro. Então, nós não podemos anular essas duas coisas. Mais uma vez, desafia a lógica humana, como é o argumento do Roberto, desafia, mas... Ao olhar para textos como os que eu mencionei, e até os textos que o Roberto mencionou, em que Deus convoca as pessoas ao arrependimento, e nós encontramos essas convocações para as escolhas humanas no Antigo Testamento. Josué 24,15 diz: escolhei hoje a quem servais. Passando, por assim dizer, a responsabilidade para o homem. Escolhe aí, se vocês vão servir ao Deus de Israel ou aos deuses das nações que nós conquistamos. Escolhei. Só que aí nós pegamos isso, que é responsabilidade humana, e olhamos para o Salmo 139, nós vemos que todos os nossos dias foram determinados por Deus. Nós vemos em Isaías 46:10 que tudo vai acontecer conforme o propósito já estabelecido de Deus. Então, essas duas realidades caminham juntas na Bíblia, mesmo que isso desafie a nossa lógica. Mais uma vez, o que o Zeca lembrou aqui, nós aceitamos muitas coisas, e não só isso desafia a lógica, mas o próprio fato de Jesus ter morrido por nós, enquanto nós éramos inimigos seus, desafia a nossa lógica. Sim. Então, tudo isso faz parte da maravilha do plano de Deus, e isso embeleza ainda mais o plano redentor do nosso Senhor. O Cruvinel, então, muito me surpreende essa fala, porque o Isaac hoje está muito mais pentecostal que você. Não, arminiano não. Não é ele isso. Está mais pentecostal que você. Verdade. Ele já entrou no mistério. Agora ele já falou que não é só razão, é sentimento. É fé. Olha que eu acredito experiência. Assim, eu recomendo. Eu dou aula, sou professor de história. Você acabou com os dons da contemporaneidade dos dons? Eu acredito na contemporaneidade dos dons. A mim, o quê? O nosso irmão aqui, ele está muito mais no Pentecostes. Eu já fiz dois apelos, irmão. Daqui a pouco eu vou falar que eu estou no manto. É o seguinte, eu soltando o apelo. Eu até recomendo o estudo aos irmãos, a história da igreja, porque às vezes os irmãos ficam fechados em guetos evangélicos e não veem a multiforme sabedoria e graça de Deus em vários movimentos, em vários trabalhos, não é? Por exemplo, o presbiterianismo, se você observar, muitas agências missionárias muitos missionários foram presbiterianos. Sim. Não é? Esse talvez seja o maior espantalho do Exatamente, de um evangelizador. Então tem que falar, a gente tem que falar a verdade, irmão. O compromisso do crente é com a verdade, o compromisso do crente não é com a denominação, é com a verdade. E aqui é por isso que eu e o Isaac, Naruzzi e outros tantos, temos uma amizade de almoçarmos juntos, compartilharmos juntos, e um dia, provavelmente, a gente vai chegar na glória, e o Todo-Poderoso falou, não é bem assim do jeito que você pensar. Vai falar isso para você. Não. Sim, imagine chegar para você e dizer, não, você não... Esse negócio, ao arrebatamento, eu vou falar, os calvinistas estavam certo. Mas eu vou fazer algumas distinções aqui sobre o que o irmão falou. Para nós, o entendimento da ordem da salvação. Porque o calvinismo, ele prega para que os eleitos se manifestem. Isso. Ele prega para que os eleitos se manifestem, entendendo Efésios 1, não é?
elegeu e, de fato, é um auristo, predestinou, é outro auristo, ninguém pode ter livre-arbítrio antes de nascer. Mas esse texto não pode ser desassociado da 1 de Pedro, capítulo... Inclusive, eu estou com o texto aqui, capítulo 1, e o versículo 2, onde o texto é muito claro que ele nos predestinou, que nós somos eleitos pelo prognosis, presciência, conhecimento antecipado. Deus trabalha com isso. Nós pregamos o evangelho não para que os eleitos se manifestem, mas para que as pessoas se arrependam. Porque a primeira mensagem de Jesus para nós, a ordem da salvação bíblica, é arrependimento e regeneração, e não regeneração e arrependimento, como está na ordem da salvação dos irmãos, que os irmãos calvinistas defendem. Porque Jesus disse isso. Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora eu pergunto, irmãos, se o irmão Isaac tem razão, olha para cá, Deus escreveu, deixou lá o texto, vamos fazer de forma simples, tá? O texto escrito por parte do Todo-Poderoso, de forma que você não entendesse, de forma que fosse ilógico, ou é mais sensato entender textos como esse aqui? Ó, vamos lá. Atos 17:30. Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que eles se arrependam. Quer dizer, a vontade de Deus que todos... Porque já fui versado aqui, falado aqui sobre a questão de eleição e predestinação. O texto diz que todos os homens se arrependam. Ora, não é? Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Então, a responsabilidade do homem. Veja aqui, Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A responsabilidade do homem com relação a questões salvíficas. Veja aqui, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, ele quer, está escrito que ele quer. Não é ilógico dizer que ele manda uns para o inferno, outros para o céu, quando diz que a Bíblia que ele quer. Ele quer, querido irmão, que todos os homens se salvem. Não, eu quero, mas não faço. Eu quero, mas arrebento com uns e promovo outros. E aqui eu não estou sendo jocoso, não, tá, irmãos? Não, eu não estou sendo... O Isaac me conhece bem. Mas chega a ser, às vezes, assim, meio hilário. O texto diz aqui... Está dando vazão ao velho homem, aquele debatedor, provocador das antigas, Cruvinel. Não estou, meu irmão. Eu abdiquei disso, Isaac. Eu abdiquei lá atrás. Ele está insano. Hoje ele está insano. Isso. Ó, porque, olha, veja bem, ó. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A meu juízo, e a juízo de um grande número de servos de Deus que vão morar no céu junto com o pastor Isaac, na glória, entender que não tem lógica essa aceitação ilógica. Quer dizer, é redundante, mas não tem. Entendi. Por quê? Por que ele colocaria algo escrito de forma que você não entendesse? É mais lógico entender o que está escrito. Então, você tem responsabilidade, sim. Se tu não se converter, não coloca a culpa em Deus. Você precisa se converter e não só se converter, viu, irmão? Você tem que aceitar Jesus e seguir a santidade. Mais duas falas de cada um para a gente encerrar o programa, tá? Eu dou umas paradas assim, abruptas, né, Isaac? Você vê, a gente acha que vai mais. Bom, mas mais duas falas para cada. Vamos lá, Isaac. Existem, de fato, coisas na Bíblia que nós não podemos entender. Por quê? Porque nossa mente não perscruta as coisas de Deus, a mente de Deus. Então, nós precisamos, inclusive, do auxílio do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, à luz de 1 Coríntios 2, a fim de que nós possamos ali, na superfície, tentar entender as coisas de Deus. Quando o apóstolo Paulo falou sobre assuntos densos, como esse da eleição, por exemplo, e escolha de Israel, o fato do ser humano não poder se salvar, toda a parte teológica e doutrinária de Romanos, que vai até o capítulo 11, ele terminou tudo isso dizendo que, eu não entendo. Ele dizendo, eu não entendo. Ele terminou, o texto é famoso, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, existem, de fato, coisas na Bíblia que não foram feitas para a nossa lógica. Claro, a Bíblia é clara, a Bíblia é... E esse assunto, como eu já apresentei para os irmãos, é muito claro. Eles podem andar... paralelamente, talvez não deram as mãos na nossa mente, mas na Bíblia eles estão de mãos dadas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nenhuma se exclui. O Roberto está aqui batendo na questão da responsabilidade humana, que eu não nego também. Que Deus faz os apelos, Deus mostra como é responsável. Não nego de forma nenhuma tudo que foi dito aqui. Isso é verdade, e acho que até o Cruvinel concorda nisso. Eu acho que o que ele está martelando, Isaac, é na questão do raciocínio lógico disso. O que ele está dizendo é que isso que você fala, apesar de crer, não é lógico. Tô certo? Sim, Mas muitas coisas na Bíblia, como, por exemplo, a própria salvação, o fato de Deus ter entregue o seu filho por seus inimigos, isso tudo desafia a lógica. Como é que homens que odeiam Deus, que se voltam contra Deus, tudo isso, esses homens foram escolhidos pelo Senhor, segundo, de acordo com o texto de Efésios, segundo o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Como é que isso se opera? Como é que isso se dá? Existem coisas, mesmo coisas reveladas. Por quê? Porque nós servimos, irmãos, servimos a um Deus inescrutável. É claro que não é um Deus que não podemos conhecer ou não podemos compreender, mas achar que tudo que está na Bíblia vai de encontro ou vai se harmonizar com a nossa lógica é muita pretensão humana, ou é elevar o entendimento humano a um lugar que ele nunca esteve. Então nós olhamos para essas coisas, textos que eu demonstrei aqui, já estava determinado, mas as pessoas eram responsáveis. E você continua sendo responsável e culpado diante de Deus por suas escolhas. Isso vai caminhar, mesmo desafiando a nossa lógica. A falta de lógica está aqui, irmão. Olha, a falta de lógica está nisso aqui, Está determinado antes da fundação do mundo, você é assim, e ainda assim você é culpado. Agora, será que é assim que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz, vamos lá. Só vou ler o texto. Romanos 6, 11 a 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Eu que não tenho que permitir. Fazendo que obedeça aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Quer dizer, o texto está até mostrando que você pode cair da fé. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Aí você está provocando o Isaac mesmo, hein? Ele quer ampliar o debate. Não, eu estou mostrando aqui o texto, querido irmão. Uma coisa chama a outra. A doutrina ela tem satélites. Tem. A doutrina tem satélites. E se eu não analisar os satélites, como é que eu vou entender o núcleo? Explica. Vamos continuar. Agora, observa aqui o que o texto diz. Vamos pegar um outro texto. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Foi falado muito sobre isso. Aliás, Lutero traduz assim no alemão. Onde está o Espírito do Senhor, aí a libertação. Não é uma liberdade como é traduzido em português. Não é? Olha aqui. Portanto, olha aqui, a responsabilidade humana. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o texto, o que eu tenho dificuldade nos meus 40 anos estudando a palavra, é o seguinte: é óbvio que a Bíblia tem coisas que são difíceis de entender. Primeira Epístola de Pedro 3,16 diz que tem coisas difíceis de entender. Tem coisas que você não consegue explicar, e aí, Deuteronômio 29, que os teólogos usam assim como um chavão, né? Porém, isso aqui tem entendimento. Como se processa a salvação? Em que momento a salvação te alcança? Como que você faz para ser salvo? Responsabilidade humana. Ordos salutis, do ponto de vista bíblico, do meu visão, né? Alinhado com o arminianismo. Vamos fazer assim, vai.
é arrependimento e regeneração, não regeneração e arrependimento. Ato contínuo, o homem é responsável na manutenção da salvação? Ele é responsável? Ele não é? Não sei. Está fazendo assim para mim, Isaac? Isaac. Não, eu nem apareci, ninguém nem viu isso. Assim, ninguém nem viu, ninguém nem viu isso que está dizendo. O homem é responsável, sim ou não? Romanos, capítulo 12, 14. Seria a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Salvação em 3 partes, passado, presente e futuro. Um outro dia eu falo sobre isso. E só para contribuir no comentário aos Gálatas, Lutero fala, apesar da tradução libertação, libertação do dogma católico, que vai na mesma linha de Paulo da liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Aos judaizantes. Coríntios. Ele vai na mesma linha. Mas, só que interessante. Só que, por conta do tempo, 2 minutinhos, hein? E agora eu vou cortar mesmo, porque senão o programa vai estourar. Vai lá, Isaac. Olha só que é o interessante. último. O Roberto fala da Ordem dos Salutos, e acabou de mencionar, né? Salvação no passado, no presente e no futuro. Irmãos, isso favorece ao nosso entendimento de que, nós fomos salvos quando nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados por Deus. Não é isso que eu estou falando, não, tá? É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. É, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, porque nós somos escolhidos, predestinados, de acordo com a ordem dos salutos, de Romanos 8:30. Nós somos predestinados, e aí existe uma salvação no meio, nós somos justificados, e existe uma salvação futura, nós seremos glorificados, e o texto traz isso até no passado. Mas isso aí não serve para basear. Mas, de qualquer forma, nós fomos salvos, Deus nos escolheu. Nós somos salvos, existe a nossa resposta, que Deus nos capacitou a responder sim ao chamado do Evangelho, e um dia Ele há de confirmar a nossa salvação, nos glorificando para tudo. Mas eu queria fazer só uma distinção aqui. O Roberto mencionou se existe responsabilidade no crente na manutenção da sua salvação. Na verdade, assim, existe uma responsabilidade do crente não na manutenção na sua salvação, mas na sua santificação. Aí sim, lá em Filipenses 12, existe uma ordem para que nós desenvolvamos a nossa salvação. É uma ordem. Só que no capítulo 3 vai mostrar como é que isso se processa. Mais uma vez, aí sim, na santificação, não na salvação, existe uma sinergia, por assim dizer. Porque no versículo 13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus atuando em nós constantemente, para que nós... E isso não anula a necessidade de nós desenvolvermos a nossa salvação. São duas coisas: a minha responsabilidade de desenvolver e a glória, a soberania de Deus em fazer em mim o querer e o realizar. Isso dentro, pós-conversão, né? Dentro da vida cristã. Boa. Vamos lá. Você falou perfeito, eu não concordo perfeito não, mas vamos que vamos. Não, mas a linha de raciocínio é perfeita. Sim, a linha de raciocínio está bem construída. Isso. Mas vamos lá. Quando eu digo salvação em 3 tempos, irmãos, até vou citar o livro, chama Salvação em 3 tempos mesmo, se me fala a memória, é da CPAD. E quando eu falo de salvação do passado ou salvação imediata, eu estou citando Atos 2:21. Quando você aceita Jesus, todos os teus pecados estão perdoados. Estou falando de predestinação. Quando eu falo de salvação contínua ou salvação do presente, eu estou falando do resultado da salvação. Porque Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. E salvação gera obras, porque no sentido... quando alguém diz que é salvo, isso é subjetivo, mas a sua vida vai mostrar se realmente ele tem fruto da salvação, que de fato é a santificação, e é nisso que eu queria chegar. Hebreus 12:14, Romanos 12:1 e 2. E quando eu falo de salvação do futuro ou salvação ulterior, como é chamado teologicamente, eu estou falando do seu corpo ser tirado da presença do pecado. Então nós diferimos com relação ao conceito de salvação do passado. O pastor entende que é predestinação, e eu entendo que é o momento que você aceita Jesus, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, é clara a possibilidade de você escolher, inclusive, deixar a fé. Hebreus capítulo 6 mostra isso. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, mostra isso. Então, se você pode deixar a fé, você tem responsabilidade em coisas que vão ter consequências eternas. Eternas, não é? E dito isso, eu agradeço aqui, porque nós estamos aqui compartilhando. Nós temos mais tempo para falar ou acabou? 15 segundos. Então, acabou e só vamos encerrar? 15 segundos então, nós vamos encerrar. Então, em 15 segundos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo ama a sua vida. Que Jesus Cristo quer transformar você. Não importa se você frequenta uma igreja presbiteriana, assembleiana, batista, o que for, você tem que ser o povo do caminho.
E sendo o povo do caminho, o Espírito em você, você vai santificar a sua vida, não é? E você vai entregar o teu arbítrio ao Senhor. E vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé do Filho de Deus. Deus te abençoe. Me segue aí, Pastor Roberto Cruvinel, no Instagram. Pastor Roberto Cruvinel, nas redes sociais.